Vamos de solidariedade, vamos de foto inclusiva? Agora sim a nossa mesa é redonda. Com vocês, gente. Bom, boa tarde, eu sou a Isabela e queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui para falar da fotografia como espaço de voz, fotografia como um lugar para incluir as pessoas. Bom, boa tarde. Primeiro, parabenizar os organizadores do evento, do Vergara, pela iniciativa, a Kleber Medeiro, Rodrigo, Marilda, que sempre estiveram comigo aí ajudando, e cumprimentar meus colegas de mesa, Isabela e o meu xará João. Eu sou João Rios, eu trabalho no Senado, e lá nós trabalhamos com fotografia inclusiva, e é disso que eu venho falar hoje aqui. É isso. Sou eu? Sim, é você. Nós nos comandamos aqui. Tá bom, obrigado. Obrigado, Xará. Obrigado, João. Primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite do Brasília Photo Show e meus colegas, João Rios e Isabela Gurgel. Prazer estar aqui. Queria acrescentar que tudo começou para mim quando eu era professora para os surdos, porque, na verdade, acaba que eu sou meio deles. Junto com eles que eu cresci, foi junto com eles que eu descobri a linguagem visual, e eu esbarrava numa questão que é a língua portuguesa para os surdos, né? Nosso idioma é fonético e eles não pensam por meio de palavra. Eles não fazem associação grafema-fonema. Então eu alfabetizava. Eu iniciava a formalização do processo de letramento deles no português. E eu notei que isso seria impossível se eu não usasse a imagem. Né? Eu tinha alunos que desenhavam o sinal na hora de representar alguma coisa. Eu tinha alunos que pegavam um livro e me mostravam a figura daquilo ali, para dizer o que era. Então, eu fui para o mundo das imagens e, por meio do mundo das imagens, eu fui parar na fotografia, me aposentei e continuei estudando fotografia. Fiz um mestrado e eu tenho muito a agradecer aos surdos por isso. Né? Então, eu fiquei muito feliz quando eu peguei uma entrevista com o nosso mediador e eu percebi que ele acredita na mesma coisa que eu, né? na alfabetização visual, no letramento visual. Começar o ensino da fotografia pelo letramento visual. E essa aí é a conexão da escola. Isso é que a escola devia estar fazendo, né? Já se responsabilizando um pouco, né, pelo processo de letramento visual. É claro que a vida ensina muito para a gente. A escola da vida é maravilhosa, é linda, mas a escola hoje já deveria estar se ocupando do letramento visual, inclusive para incluir aqueles que não têm essa voz física, como os surdos, né? Para incluir aqueles que não têm a visão, como os cegos, usar a imagem para isso, né? A imagem para isso. A primeira imagem que a gente conhece é a imagem da gente. Então, eu sempre começo a ensinar fotografia pela sua própria imagem, pelo autorretrato. Eu comecei assim com os meus pequenos e aí fui vendo que dá certo e hoje faço isso com os adultos também. João, quer falar mais alguma coisa? Ok. Bom, cumprimentar também o pessoal aí da Libras aí, prestando um grande serviço. Lá no Senado, onde eu trabalho, existe um setor que é chamado Senado Inclusivo. E numa conversa informal um dia com a colega Célia França, estava se aproximando uma data de homenagens às pessoas com deficiência. E ela sugeriu, João, o que é que a gente faz de ideias para comemorar esse dia? Aí eu falei, vamos fazer uma oficina de fotografia para os funcionários com deficiência aqui do Senado. Ela assustou com a ideia, eu também assustei e falei, mas topamos ali na hora, a gente estava conversando no jardim. Dali eu fui até a sala do Cláudio Cunha, que é um grande parceiro nessa jornada. Então já eu e o Cláudio Cunha já demos cerca de 7 ou 8 oficinas inclusivas. E quando eu falo oficinas inclusivas, é porque a gente faz questão que estas oficinas tenham pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, as ditas, entre aspas, normais. É o que a gente chama de inclusão às avessas, porque é para incluir a pessoa que não tem deficiência no mundo
do que tem deficiência. E nessas oficinas tem um arrebatamento, vamos dizer assim, quando as pessoas sem deficiência têm que aprender a lidar com o cego, têm que aprender a lidar com pessoa que tem síndrome de Down, e com um cadeirante. Então a gente aprende muito. E são coisas simples e que para ajudar essas pessoas com deficiência a se incluírem no nosso mundo e nós no mundo delas. Porque no Brasil são cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência. Então nós temos que treinar a nossa sociedade para lidar com esses 45 milhões. Não somos treinados. Tivemos eleições há poucos dias, a semana passada, estamos nesse processo, e não temos prefeitos dizendo que vão aplainar as calçadas. Não tem prefeito dizendo que vai botar piso tátil para os cegos com suas bengalas. Pelo menos eu pesquisei alguns, não vou, claro, citar nomes, mas não vi isso. Tá? Então isso precisa. Um grande avanço dessas pequenas conquistas foi a retirada de circulação da cédula de R$200, por conta que para o cego dificultava ele diferenciar das outras cédulas. Então são pequenos avanços assim que a gente vai incluindo a pessoa com deficiência. Tá bom? Agora é com você, João. Obrigado, João Rios. Eu posso passar o PowerPoint aqui? Por aqui? Obrigado. Antes de apresentar, muito feliz, né, dos dois colegas aqui. E a ideia, eu comecei com projetos, na verdade, minha trajetória com fotografia começou com grupos marginalizados e subrepresentados há 30 anos atrás. Então, mulheres, afrodescendentes, pessoas com deficiência, pessoas de baixa renda. Então, o que eu vou mostrar aqui é uma parte desse processo de mais de 30 anos nessa ideia de que a fotografia pode ser uma ferramenta de mudança social. Eu acho que aqui, vamos ver se vai estar a tela inteira. Está com a tela, eu acho que vai compartilhar agora, né? Está compartilhando? Tá ok. Então, a ideia é de alfabetização visual, que é uma educação visual, né? O que vem a ser essa específica alfabetização visual? Vem a ser uma habilidade de compreender e se expressar por meio do sistema de representação visual. Isso foi baseado no mestrado, numa bolsa do British Council, que eu fiz em 96, 97, em função dos projetos sociais que eu estava desenvolvendo. Por que é importante? Porque a gente vive nessa cultura visual, né? A gente vive num momento em que a imagem é muito importante, né? A gente viu o que aconteceu ontem, né? Infelizmente, no Dia da Consciência Negra, e só ficamos sabendo porque tinha uma imagem lá gravando o que estava acontecendo, né? E todos têm o direito de desenvolver essa alfabetização visual, que alfabetizar é ler, né, criticamente, imagens para consumir melhor, e escrever. Escrever com o quê? Fotografia é escrever com a luz. Então, escrever com a imagem, né? A fotografia pode ser essa ferramenta. Então, isso aqui, alguns exemplos desses projetos, trabalhando com mulheres, pessoas afrodescendentes, com crianças, pessoas em situação privadas de liberdade, né? Prisão feminina, pessoas em situação de rua, jovens de baixa renda, e pessoas com deficiência, pessoas na FEBEM. Por exemplo, um projeto que durou 6 anos, que foi premiado, foi transformar os guardas, né, os monitores, em professores de fotografia para esses jovens, né? Foi um projeto de 6 anos, mais de 1.000 pessoas. Então, por exemplo, aqui era um autorretrato, né? Acho que foi falado aqui pela Isabela a questão do autorretrato, né? Então, como é importante a pessoa se conhecer e tentar traduzir aquilo que ela é naquele momento. E aí, a partir daí, esse projeto foi para vários países, Suíça, Estados Unidos, Itália, Portugal, México, Inglaterra, com oficinas, né, desenvolvidas.
Esse foi nos Estados Unidos, onde eu fui como professor visitante na Universidade de Harvard, e aqui foi com brasileiros não documentados na época, 2002, 2003. Então, eles falavam sobre a identidade, o que é ser brasileiro nessa situação. Né? E também o que a Isabela estava falando um pouco, né, é um projeto que eu tenho já desde 2004, de formação de professores para usar a imagem fotográfica em sala de aula. Então, como ele se apropria dessa imagem, professores de todas as áreas, para se comunicar melhor com esse aluno, né, para que ele possa se expressar, né, com essa ferramenta que é o celular. E o que eu vim conversar hoje, então, tudo isso foi consequência desse projeto com pessoas com deficiência, que começou em 2008, já tem 12 anos, a partir do SENAC, né, durante 30 anos professor do SENAC. Então, uma biblioteca Braille, alunos perguntaram se eu podia ensinar, aí um curso rápido, daí isso foi desenvolvido para 1 ano, e 1 ano depois viraram 12 anos até hoje, a gente desenvolve esse projeto, agora também fora, né, do SENAC. Como o João Rios também falou, né, é impressionante o número, né, essa é uma pesquisa, né, do censo de 2012, são 45 milhões de pessoas, né, e entre pessoas com deficiência visual são 18%, 34 milhões. E são pessoas invisíveis, né, que às vezes você, né, finge que não vê, ou às vezes são invisíveis para a sociedade. Né? Então, e para desenvolver esse curso que foi dado para pessoas deficientes visuais, a gente teve que aprender, porque naquela época não tinha nada, então a gente teve que desenvolver toda a metodologia em conjunto de uma forma de fotografia participativa. Né? Retratos e autorretratos, né? Novamente, né? Como a Isabela, esse é o retrato da Maria José, e que ela enxerga de formas, ela enxerga tudo de 2 a 3 vezes, então ela queria reproduzir como ela contar como ela enxergava, né? E nessas reflexões, né? Então, a partir daí eu vi esse do Fernando Pessoa, né? O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. Então, isso vai muito com o que a gente pensa, né? A gente vê aquilo que a gente aquilo que a gente acredita. Por exemplo, eu acho, né? Eu penso e eu acredito que existe racismo no Brasil. Tem gente que não pensa e não acha que existe racismo no Brasil, né? Então, a gente pode ver. Aqui, são fotos também de pessoas tiradas, né, para se expressar. O tema mais importante é acessibilidade. Como muitas vezes muitas perguntas que aparecem, né, como vocês fotografam? Como um deficiente visual fotografa? E, na verdade, a pergunta que é importante seria por que fotografar, né? Por que ele quer fotografar? Ele quer fotografar, a gente perguntei, porque ele quer fazer tudo que todo mundo faz. Ele quer ter autonomia, ele quer poder fazer... Eu lembro, né, no primeiro dia de aula, ele falou, não, agora eu estou realizando um sonho, né, o Clodoaldo falou, eu estou fotografando, né? O meu outro sonho ainda vou desenvolver, que é dirigir carro. E daqui a pouco acho que ele vai conseguir fazer esse sonho de dirigir carro. Né? Então, você pode fazer exercícios para visão, então isso foi um aprendizado muito grande, e perceber que a imagem, também nesse sentido, é mediada pela palavra. Então, como é importante o desenvolvimento do raciocínio da imagem, dessa imaginação. Essa é uma foto do Josias Neto, eu estava do lado dele nesse jogo de voleibol, e ele falou que essa foto chamava-se autoconfiança. Eu falei, mas por que autoconfiança? Né, o Josias da série total, por que autoconfiança? Porque ele falou, nessa hora os jogadores estavam se aquecendo e estavam batendo a bola e falando, nós vamos ganhar, nós somos bons. E eu, na hora, não estava ouvindo isso, eu só estava vendo a imagem, né? Então, na hora, eu não percebia essa autoconfiança. Então, como a gente, às vezes, não valoriza tanto os outros sentidos. Novamente, também a gente vive, às vezes, nessa sociedade difícil, né? Que o Saramago fala no livro dele, Ensaio sobre a Cegueira. Eu não acho que ficamos cegos, eu acho que somos cegos. Cegos que podem ver, mas não veem. Diariamente, os limites da humanidade, da civilização são rompidos, mas parece que não queremos enxergar. Será que todos nós estamos ficando cegos? Eu acho que cada vez mais tem mais gente, parece que está ficando cega, a cegueira branca. E aqui é uma série de projetos, atividades. O projeto foi premiado nas Paralimpíadas, né? Tive a oportunidade de caminhar com a tocha olímpica, é uma história assim, foi emoção até hoje, arrepia, uma emoção sublime. Eu não conseguia correr nem andar, mas quando eu peguei a tocha, aquele momento eu consegui
andar 400 metros voando, eu nem percebi, então, de tanta emoção, de tanta adrenalina. A gente costuma, sempre que possível, fazer nas publicações acessíveis, né? Como aqui também o festival tem a Libras, né? As publicações com braille, com relevo. E, como eu disse também, o projeto foi se estendendo a trabalhar com museus, como o Museu Moreira Salles, no Rio de Janeiro, oficinas no México, né, uma oficina que eu dou em vários lugares, em vários países, que chama-se Feche os Olhos para Enxergar Melhor, que é feita para deficientes visuais e videntes, que pensam, né, como é que quando a gente fecha os olhos, o que a gente enxerga, né, o que a gente pensa, o que a gente sente. Também na Universidade de Harvard, também eu, todo ano, tenho a oportunidade de fazer esse trabalho de formação com professores de sensibilização, para ter empatia, se colocar no lugar do outro, desenvolver os sentidos. Exposições acessíveis em vários lugares, no SESC, no SENAC, no próprio Festival de Fotografia de Paranapiacaba, em museus aqui em São Paulo, em outros museus, trabalhando com fotografia 3D. E essa aqui é uma exposição que aconteceu na Pinacoteca, que chamava Transver, que a partir de uma oficina com deficientes visuais foi feita essa exposição na Pinacoteca, um lugar reconhecido, né, uma exposição acessível, né, para todos. É importante isso, né, que a exposição também seja acessível às pessoas deficientes visuais, que tenha relevo, que tenha descrição. E aqui eu vou ver se eu consigo passar o vídeo daí, depois me confirmam que está passando ou não. É um vídeo rápido. Você enxergou algum tempo da sua vida? Até os 11 anos. Quando você ficou cega? Em 2006. Essa memória visual de cores, ela é muito viva para mim. O nublado, o dia ensolarado, o mar, as estrelas, a lua. Aqui eu descreveria, né, para o Eber que a gente está de frente da Pinacoteca, tem uma grande escadaria cinza. Depois, no segundo plano, tem a própria estrutura, né, a própria fachada da Pinacoteca em tijolo aparente, né, aquela cor mais amarelada. E aí você já vai imaginando o que você gostaria de fotografar? Exatamente, eu vou já pegando assim, o que eu quero focar, né, onde eu quero focar nessa estrutura. Me explica como é que é o seu trabalho. Bom, esse trabalho começou em 2008 com pessoas deficientes visuais na Biblioteca Braille do SENAC, no Centro Universitário. E a partir daí vim desenvolvendo projetos, exposições, cursos com pessoas deficientes visuais, exposições acessíveis. E aí surgiu o convite da Pinacoteca de trabalhar junto com o material acessível da Pinacoteca. Ele já tem um projeto muito longo, né, nessa área de acessibilidade. E a gente decidiu fazer esse curso em setembro e outubro, que resultou nessa exposição fotográfica, né, de 10 pessoas deficientes visuais. Chegamos à exposição, estamos em frente à foto feita pela Geisa. E aí, Geisa, aqui o que tem? O que você está tocando aqui? Esse aqui é o retrato da foto que eu tirei em relevo. Mas antes de você fazer qualquer tipo de pergunta, eu gostaria que você fechasse os olhos. Fecha os olhos, fechei. Pega o seu foninho e eu gostaria que você vivesse um pouquinho do quadro. A parte da pintura da cascata ocupa quase toda a imagem. É incrível, a experiência é completamente outra. Está me chamando a atenção para uma outra forma de captar o mundo, não é? Que às vezes os olhos interferem. Então esse é o trabalho que a Geisa escolheu, que é do Manuel de Araújo, Porto Alegre, que se chama Grande Cascata da Tijuca. Não é lindo? Fala a verdade. Não, é lindo, com certeza. E esse arco-íris, assim, nossa, eu amo cores e eu não consigo mais ver cores. E eu me vi nesse quadro. Fazer com que o deficiente possa experimentar e vivenciar atividades culturais, esportivas e de lazer também é a proposta da Virada Inclusiva. A 6ª edição do evento conta com a participação de cerca de 60 cidades do estado de São Paulo. Na capital estão programadas atividades ao ar livre e em museus. É que as pessoas saiam às ruas para mostrar que elas existem, todas as pessoas com deficiência. O fotógrafo inclinou a câmera para cima e registrou a fachada da Pinacoteca, de tijolos avermelhados e colunas arredondadas. Era isso que você queria? Era exatamente isso mesmo.
esse contraste, as folhas, o amarelo do sol quase se pondo, né? Por que você decidiu ser fotógrafo? Porque é voltar a desenhar, porque eu aprendi com esse curso que eu, cega, posso tirar foto. E teve uma colega minha que falou assim, para que cego vai tirar foto? Porque não vê nada, né? Mas aí eu aprendi que não. É importante tirar foto, porque eu me vi ali, eu desenhei aquilo. A Geisa vai fazer uma foto de toda a nossa equipe. A ideia é aproveitar, é trazer não só essas exposições de acessibilidade, já estou terminando, mas para exposições de destaque. Eu tenho a oportunidade também de trabalhar como curador de fotografia. Essa é uma exposição do Arno Rafael Minkinen, que também a ideia é trabalhar com educativo e trazendo a exposição acessível. Outra exposição que eu trabalhei como curador e trouxe essa acessibilidade foi Eliot Ivet, aqui em São Paulo, Magnus, 60 anos, Cláudio Andujar e Henri Cartier-Bresson. E uma frase, terminando, uma frase que o Laszlo Moholy-Nagy falou nos anos 30, o analfabeto do futuro será aquele que não sabe ler o que a caneta e a câmera escrevem. Muito obrigado. Só para complementar o que o João disse, depois o Walter Benjamin, pegou o que o Nagy disse e complementou assim. Mas, e um fotógrafo que não sabe ler as suas próprias imagens não será pior que o analfabeto? Não se tornará a legenda a parte mais importante da fotografia? E é aí que todo o conceito do letramento visual se encontra, o sentido dele. Então, hoje o importante é que a gente aprenda a ler e a produzir imagens. Ok? Eu e o João temos feito lives sobre mercado de trabalho e eu vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre isso, como tem sido importante, porque tem me feito muito bem essas lives que a gente tem feito, porque tem pessoas com deficiência visual que esperam o horário da nossa live para ter contato com alguém, né? Então, é muito bonito isso. A pandemia ela trouxe uma aproximação, ainda que remota, e essas lives que eu e a Isabela Gurgel estamos patrocinando, ela tem cativado um público e pessoas que nem a Eni Abreu, em Maringá, no Paraná, está todo sábado lá com a gente. O Deus Ded, aqui de Brasília, que é do Centro de Estudos das Pessoas com Deficiência Visual, e muitas outras, a Brisa, a Edilamar, e nós já chamamos pessoas da APAI, do Fernando Bezerra, do Sindicato dos Fotógrafos daqui de Brasília, e já estamos comprometidos de, passando a pandemia, vamos tentar inserir dentro do mercado fotográfico essas pessoas com deficiências. Eu trabalho basicamente com cegos e pessoas com síndrome de Down e dificuldade locomotora. Tem sido esse o meu público. Lá no Senado nós temos pessoas que têm se destacado nesse quesito. Eu posso citar o Luciano Campos, que ele é cego, ficou cego por volta dos 19 anos de idade, e na primeira oficina que nós fizemos, ele se encantou pela fotografia, agora tem Instagram, tem Facebook, já fez exposições. E nós nos baseamos muito no João Maia, que foi o nosso brasileiro fotógrafo cego aqui nas Paralimpíadas, nas Olimpíadas. A gente se baseia muito também, estuda muito o Evan Baca, tá, o franco-esloveno, fotógrafo cego também. E essas oficinas têm dado um retorno muito grande para as pessoas que não têm deficiência também, porque elas se emocionam, elas participam, elas saem de lá com outra visão do que é o mundo da pessoa com deficiência. Nesse projeto nós temos um case que chama Fotografia para Serenar a Alma, que aí é onde a gente trabalha a fotografia e a poesia. Eu e a Isabela temos dado esse curso também. Na próxima semana iremos via remota ao Rio Grande do Sul
lá com a Gisele Hilber, que está organizando a galera lá para nós darmos esse curso. Então, enfim, é esse o nosso trabalho na fotografia inclusiva. Já fomos avisados aqui que acabou o nosso tempo, então eu gostaria de parabenizar o João pelo trabalho dele, a nós. Nós fazemos exposições lá no Senado dessas fotos, é uma das exigências que a gente faz, exigências entre aspas aí, que é para as pessoas conhecerem a capacidade do cego fotografar. E uma fotografia, quando ela é exposta, se não tiver uma história em braille ali que seja, não dá para a gente ver se foi feita por um cego ou por uma pessoa vidente. Tá? Então, essas histórias é que nos encanta e que nos enriquece a alma. E é disso que nos faz continuar com esse projeto. É isso, obrigado Isabela, obrigado João. É isso, um abraço. Obrigado. Também queria agradecer a oportunidade. O João Maia foi aluno durante 8 anos do curso, ele começou logo no primeiro, então ele aprendeu todo o desenvolvimento dele, depois trilhou o caminho dele sozinho, como várias outras pessoas, já foram mais de 120 que passaram. Então, muito obrigado pela oportunidade e de abrir esse espaço Brasília Photoshow para a questão da fotografia e acessibilidade e de outras questões. Legal, gente. Muito obrigado mais uma vez a vocês aí da nossa mesa redonda. Tivemos mais uma apresentação super bacana, a gente falando agora um pouquinho sobre inclusão, trazendo esse tema aí para a fotografia. A gente tem vários links maravilhosos aqui no nosso Brasília Photoshow. A nossa programação está só começando.